Fala galera, já estamos com o nosso chá aqui no jeito e bora lá começar mais um vídeo, porque hoje é um assunto muito importante pra gente que fica pensando sobre impressora 3D, sobre o nosso BMCU, porque vocês já viram o spoiler aí do vídeo, então bora lá a gente começar mais um vídeo aqui no canal. Então, para você que não me conhece, sou o Gabu, criador aqui do canal da Gabu Dev, sou engenheiro de software, já vai fazer longos anos, e aí eu sempre me aventurei no mundo da programação, então meu conteúdo aqui muito voltado, né, para pessoas que gostam desse mundo de programação, né, de computação, assim, engenharia de computação, só que eu estou me adentrando agora em novas possibilidades, e uma dessas grandes possibilidades se chama a impressora 3D, que a gente montou aqui no cantinho. Eu vou trazer alguns updates para vocês. Galera, para quem tá caindo de paraquedas aqui, eu comprei esse kitzinho aqui da China. Se vocês quiserem, só comentar o link que eu mando o link aí para vocês. E aí vocês dão uma moral também pro canal. Esse sisteminha que a gente tem aqui é um BMCU. O que é um BMCU? É um AMS paralelo para você colocar na sua Bambu Lab. Então, para você que vai entrar a primeira vez, né, nesse mundo da impressora, você vai perceber que existe um combo quando você vai comprar sua impressorinha, que é o combo que ela vem com a AMS da própria Bambu Lab. E é legal, é muito massa, que é só você ligar e tá pronto. Só que às vezes é você, assim como eu, é a primeira experiência que você tem da impressora 3D, você não quer fazer um investimento tão alto. Então o que eu fiz? Comprei a impressora, entrei, galera, no meu hiperfoco de impressora 3D, descobri esse projeto e aí eu trouxe todos os processos de montagens hands-on aqui para vocês. Eu vi que alguns inscritos, né, ou algumas inscritas colocaram ali no projeto, colocaram nos comentários que às vezes achou um pouquinho confuso o vídeo de montagem. Então assim, galera, eu vou me organizar para trazer um vídeo de ponta a ponta para vocês, só que hoje a gente vai falar um pouco de problemas e como que eu resolvi eles, porque provavelmente quem está montando pode ser que chegou no mesmo estágio que eu. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele montou o dele, deu tudo certinho, ele não teve nenhum problema. Eu tive vários problemas e a gente vai comentar aqui cada um deles. Então, galera, estou aqui a minha queridinha, minha Bambu Lab A1 Mini, impressorinha que já fez várias coisas aqui pra mim, e ela é a que a gente conectou o nosso BMCU. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz toda essa implementação aqui, né, como ficou o meu setup. Então o que acontece? Quando a gente está utilizando o BMCU, se você vir aqui na telinha, vai aparecer 4 filamentos. Vou mostrar aqui pra vocês mais de perto. Eu não sei se vai dar pra ver, porque a telinha dela é bem pequena. Tem 4 filamentos, se vocês forem perceber. Então tem o filamento 1, o 4, o 2 e o 3. Um dos primeiros problemas que acontecem, percebam que os dois de cima eles estão escritos, né, tem uma cor, e os de baixo eles estão só com uma linha. Quer dizer que a impressora não identificou que tem filamento no seu AMS. E aí isso faz com que a impressora ela não habilite para você fazer load em nada. Por exemplo, se eu apertar aqui, ó, no 3, ó, apertei aqui no 3, ele tá verdinho, não aparece nada. Se eu aperto aqui no 4, ó, já aparece aqui outras cores. Então aqui eu consigo trabalhar, tá funcionando. Ou seja, para impressora o 2 e 3 não tem filamento. Então se ele não tem filamento, eu não consigo acionar os motores, carregar, fazer nada. Então esse é um ponto primordial. Qual que é o problema de quando acontece isso? Galera, se eu contar para vocês, eu fiz a montagem ali no vídeo, tudo bonitinho, só que eu esqueci uma bendita pecinha que faz o reconhecimento do filamento. O que acontece? Esse BMCU que a gente comprou aqui, ele tem 2 sensores. Ele tem um sensor óptico, que vai identificar, ou seja, tem um sensor de luz, é óptico, ou seja, se tá passando luz, não tem filamento, se tá com um filamento, não passa luz. Aí beleza, filamento dentro do BMCU. Aí, o que acontece? O outro é o magnético. E aí precisa colocar um imãzinho numa região ali para a gente conseguir ter o processo. Vou mostrar mais para vocês ali. Eu desmonto o motorzinho aqui e mostro para vocês onde que coloca esse imã. Mas vem 4 imãs ali na pecinha que a gente precisa colocar. Esse foi um dos problemas. E aí, galera, o que aconteceu comigo, né? Deu isso, eu liguei o meu BMCU e aí eu vi que não estava reconhecendo. Aí eu falei, tá com defeito, tá com problema. Mas beleza, aí eu fui estudar, abri a documentação que eles mandam lá, o Google Drive, li aquele tanto de coisa e vi um dos problemas, que era o problema de não reconhecimento. Aí eu pensei, deve estar faltando alguma coisa. Aí faltava um imãzinho que a gente coloca numa posição ali do BMCU. É a posição bem simples, não tem muita dificuldade pra gente fazer isso. Aí, deixa eu virar aqui pra vocês e vou mostrar como que ficou a montagem. Alexa, luz principal. Tudo bem. Ó, como é que ficou a montagem aqui do meu BMCU, tá?
Eu imprimi esse suportezinho que tá aqui, ó. Que esse suporte, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele vai preso aqui, ó. Tem um parafuso aqui e aqui. Então a gente prende ele aqui na mesa, nessa bancada. E aí a gente parafusa ele, o suporte, no BMCU. E aí ele fica nessa posição aqui. Porque o original, né, na hora que você vai ver a montagem lá, você monta ele em cima da impressora. Mas eu não tenho espaço para montar em cima da impressora. Então eu montei ele aqui de ladinho. E aí o que eu fiz? Montei ele de lado, cortei os cabinhos brancos que vem, eles mandam vários. E aí eu fiz duas ligações aqui na impressora. Fiz a ligação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Fiz uma ligação aqui e a outra aqui. Então eu tenho o número 4, que é esse. Deixa eu ver se dá para chegar a câmera aqui de lado para vocês verem. Deixa eu abrir aqui que vai ter uma luz, que aí ela vai dar uma clareada. Aqui, ó, se vocês forem analisar, a gente tem os 4 motores. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Isso aqui já foi impresso, escrito, utilizando o preto e o branco, são as duas cores que estão ligadas aqui. E aí tem 2 motores que não estão conectados, que são os motores que estão com problema lá na impressora. Por quê? Esses 2 motores eu não coloquei o ímã, então ele não funciona, ele não reconhece que tem um filamento aqui dentro. Outra coisa, aqui embaixo tem um negócio que você puxa e você volta aqui no BMCU. Basicamente é você puxar o filamento ou extrusar ele. Mas como eu estava usando esses filamentos, acho que estava usando o branco ou o preto, se fazer o movimento aqui, ó, tá vendo que ele foi e voltou. Mas esse filamento aqui, ó, ele até quebrou. Tem que até ajustar isso aqui, ó, pra vocês olharem. Porque ele tá vendo que ele não tá com o tubinho, então tem alguns problemas aqui na minha montagem. E aí aqui em cima, como é que ficou, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Eu imprimi essa base aqui, né? Tem lá no Makers do Word, imprimi essa base, coloco aqui os 2 filamentos. Eu vou depois parafusar uma base dessa na outra, porque ela é leve, então na hora que vai puxando aqui, ó, ela vai trazendo esse negócio para cá. Ele não anda tanto, ele anda um pouquinho, mas é perigoso, né? A gente não pode deixar. Se ele travar aqui, alguma coisa acontecer. Ele quebrou aqui, ó, porque qual que é o problema, né? Como eu não tô com esse cabinho aqui bonitinho, na hora que ele vai voltar para trás aqui, ele tá forçando. E aí, como ele ficou nessa posição, ele quebrou. Vou ter que até tirar esse filamento aqui para não ter problema na próxima impressão. Então ficou assim. E a ideia é colocar mais 2 cores aqui, ó. Colocar mais 2 cores aqui. E aí eu vou fazer um sisteminha desse tubo que tá aqui, vindo para cá. Vou deixar 2 aqui e vou deixar 2 aqui. Depois eu vou ver como é que eu vou fazer a ligação deles. Também talvez daria para deixar eles numa posição tipo meio assim, retinho. E aí deixar os fios aqui vindo para cá. Porque a curva, ela tem que ser suave. Se vocês analisarem aqui, ó, a gente fez uma curva suave. Aí beleza, ele vai fazer o movimento. E quanto menos curva, é melhor. Porque como ele estica, ele volta. Então a gente tem que pensar nisso. Tem que deixar sobrando para ele fazer todo o movimento. E como que eu fiz essa medição? Galera, eu fiz a medição aqui, ó. Eu venho na impressora, coloco em controles. Aí eu desci o Z aqui o máximo. Aí ele vai pedir para voltar para home. Então eu vim aqui nesses controlezinhos mesmo da impressora. Vou mexendo aqui. Coloquei ele na posição, tipo, mais embaixo e mais no canto aqui, mais embaixo e mais lá no fundo, mais embaixo, mais lá, mais lá, mais lá e lá em cima. Porque aí são os 2 extremos. Aí com isso eu garanti que o tamanho que eu coloquei aqui tá funcionando perfeitamente para a gente trabalhar com a impressora. Então agora o que a gente precisa fazer, né? Para resolver o problema desses 2 motores, a única coisa que a gente precisa fazer... Vocês estão vendo o espelho aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Para resolver esse problema aqui da impressora, a gente precisa desmontar o motor aqui. Então para desmontar os motores aqui é bem fácil, tá? Aqui tem esses 2 parafusos aqui que eu vou precisar tirar. Aí ele vai sair todo o BMCU aqui para mim. E aí com isso a gente faz toda a movimentação. Então eu vou só fazer essa alteração aqui. A gente volta para eu mostrar como que coloca o ímã. E aí vocês vão ter possivelmente resolvido o problema aqui dele não estar reconhecendo nada. Também não tem filamento. A gente coloca mais um filamento aqui só para testar. Eu volto já. Galera, motorzinho já removido, né? Tá aqui o BMCU, eu deixei ele de lado. O suporte ele fica fixo. Só tirar os 2 parafusos aqui para remover ele. Então também é legal você pensar no suporte que você vai imprimir, né? Para ficar mais fácil de você dar manutenção. E a gente vai precisar só arrancar uma capinha aqui, que são 4 parafusos para a gente resolver o problema desse motor, que é da impressora não reconhecer os seus motores, que pode ser que você esqueceu de colocar essa pecinha aqui, que é um ímã bem simples. Deixa eu vir aqui para a bancada para a gente fazer a virada da câmera aqui e a gente fazer a instalação. Então, a gente vai vir lá no nosso kit que a gente comprou e vocês vão procurar 4 ímãs redondos. Esses aqui redondinhos, tá vendo? A gente vai precisar de um para cada motor. A gente vai precisar de tirar um aqui
E foi um erro, né, na montagem que eu tava fazendo, que eu esqueci de mostrar pra vocês, que eu descobri depois que eu montei tudo, não tava reconhecendo, testei motor, desmontei, fiz tudo, e aí era um problema bem simples. Aí, galera, é só tirar aqui os 4 parafusos, a gente vai tirar só os parafusos aqui da plaquinha, nada demais, tipo, é algo rápido aqui, jogo rápido. Vai levantar a plaquinha aqui. Aí, o que eu tava falando da plaquinha aqui pra vocês, que eu vou aproveitar para explicar. Ó. Esse primeiro sensor aqui é um sensor óptico. Então, o que acontece? Aqui, ó, aqui eu tampei a luz, então ele identificou que tem filamento. Se eu tirar a luz, não tem filamento, então é o primeiro sensor. O outro sensor que a gente vai pôr é que percebe o que tem aqui, ó, tem uma engrenagem aqui daquela que a gente montou. O ímã ele vai exatamente em cima, porque ele vai pegar o movimento aqui circular, né, que tá rodando, e aí ele vai identificar, pela mudança de polos, né, ele vai identificar que o filamento está andando, e aí por isso ele vai dizer para a impressora que tá tudo certo. Então não é só esse daqui. A gente também precisa dessa mudança magnética aqui. Então, basicamente, galera, a gente vai pegar aqui o ímã, colocar ele aqui dentro. Ó, a gente coloca aqui bem certinho. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. O ímã está colocado. A gente volta, coloca aqui todas as pecinhas novamente. Ó, verifica se esse outro movimento aqui também tem que verificar se ele está certo. Porque como ele tem duas molas, se a gente deixar a mola não pode aparecer aqui fora. Se ela aparecer aqui fora, você não colocou ela na trava que tem lá dentro. Tem dois dentinhos assim, porque aí ela tem que funcionar aqui livremente, tá vendo? Então quer dizer que deu certo. Então eu coloco aqui agora a plaquinha no lugar dela, beleza. Parafusar tudo novamente e aí é só ligar na impressora que ela já vai começar a reconhecer novamente. Já tem que passar o filamento dentro dela, se não estiver passando filamento ela não reconhece, então não adianta de nada. A gente vai fazer um teste ali bem rápido. Famoso teste de mesa, né? A gente vai pegar, fazer a montagem aqui rapidinho, colocar lá pra gente ver se tá tudo funcionando. Aquelas parafuseirinhas pequenininhas, né? Ia facilitar aqui, ó. Quem tem aquelas é bom demais, né? Tô usando a chave. Veio essa chave aqui no kit, né? Esse bit. E aí ela serve em tudo na impressora, né? Então eu não precisei de ter uma chave específica. Só tem essa chave que troca o bit aqui, que normalmente a maioria das pessoas já tem em casa, né? E aí foi só colocar o bitzinho aqui certinho. E então os nossos motores montados novamente. O outro motor tá com o mesmo problema, né? Eu tenho que fazer essa mesma montagem aqui para finalizar. Mas eu vou mostrar isso aqui já funcionando na impressora, só para o vídeo não ficar muito longo e mostrando a solução de um problema, né? Que ela não reconheceu. Ali ficou com aquela barrinha. A gente vai pegar esse motor aqui e colocar ele aqui novamente. Talvez agora um pouquinho mais difícil, né? De fazer a montagem aqui com o cabo fora, mas aí olhar aqui pro lado certinho, né? Que a gente precisa fazer. Mas eu vou fazer a montagem aqui e aí a gente já volta. Galera, tudo conectado aqui. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, mais de perto. Vocês vão ver, ó. Tem uma cor 1 que tá acendida a luzinha aqui. Tá acendida a luzinha aqui do 2. O 4, a luzinha tá apagada, mas não tem problema. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês agora que ele vai ter reconhecido o filamento. Se tudo tiver certo, ele tem que ter reconhecido aqui o filamento pra gente na opção 3. Ó, então, ó, ele faz o movimento. Então, vamos ver se ele reconheceu o 3 aqui. Ó, quando você tira o filamento, você percebeu que apagaram a luzinha, né? Quando eu coloco novamente o filamento, por exemplo, se eu colocar aqui no 2, ó. Beleza, tudo certo. Se eu colocar aqui no 3, ele também vai reconhecer. E ele até ajuda a empurrar o filamento para lá. Então, se o seu motor está funcionando tudo isso aqui, quer dizer que deu tudo certo na implementação que a gente fez ali. Aqui, ó, coloca para frente e para trás. Aí, você pode dar, se você quiser certificar, desliga a impressora mais uma vez. Tudo você tem que fazer com a impressora desligada, tá? Sempre desliga o cabo para tirar o motor, colocar o motor, para você não ter nenhum tipo de problema com isso, né? De fechar algum curto ou mudar alguma tensão de algo. Então, vamos ligar aqui só mais uma vez, só para mostrar que tá tudo funcionando certinho aqui para vocês. Estamos aqui com o nosso filamento. Bom, ela ligou. Então, estou conseguindo fazer o motor 3. O outro motor que a gente está com problema, vocês perceberam que quando eu mexo aqui, ó, ele não funciona porque ele não tem filamento. Então, para esse movimento aqui, ó, de puxar e ir,
ele tem que ter filamento, tá, galera? Tem que estar passado aqui o filamento primeiro. Não adianta nada você falar assim, ah, meu motor apertei aqui e não funcionou. Não vai funcionar mesmo, porque o sensor que detecta que tem o filamento é que vai dizer se vai estar tudo ok ou não. Então a única coisa que eu falta aqui agora é só montar a parte do meu motor 2, que é o que ainda está sem imã, e aí logo mais, logo menos a gente vai ter já as 4 cores funcionando. Só que eu não vou conseguir fazer a montagem das 4 cores ainda nesse vídeo, porque eu preciso pensar em montar aqui a estrutura, algumas coisinhas aqui. Então se vocês também quiserem compartilhar dicas de como vocês montaram, né, às vezes um espaço menorzinho como esse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu falei no último vídeo, né, eu atualizei a minha impressora para a versão 0.5. Eu não fiz nenhum flash no meu BMCU. Eu já peguei, liguei ele diretamente, mas eu estava lendo a documentação dele de como que faz. Não é tão difícil, mas parece que só funciona no Windows. E eu tenho um sistema operacional Mac, então eu teria que ter um Windows para fazer a atualização. Aí eu teria que fazer uma VM, alguma coisa nesse sentido. Então ainda tem essa coisinha ainda que eu preciso resolver, que eu vi que até alguém também tinha comentado, tipo assim, ah, Gabu, será que você consegue postar depois sobre como fazer o update? Sim, eu vou aprender a fazer o update e aí eu vou colocar, mas por enquanto não precisa, tá? A que veio original já funcionou aqui pra mim e eu acho que provavelmente eles devem testar antes de enviar para todo mundo. Mas caso você precisa fazer, tem lá, né, toda a documentação, todos os passos. Não é tão difícil, você vai ligar a versão que eu comprei, se vocês quiserem, é a versão que tem o cabo USB. Então tem versões que não tem. Então a versão que tem cabo USB é mais fácil, porque você só liga o cabo USB, liga ela no computador, abre o software e segue os passos e coloca o firmware. Se você estiver usando a versão que não tem, você vai ter que comprar um adaptador serial, fazer algumas coisinhas a mais ali para você conseguir fazer essa implementação. Mas é isso, galera. De modo geral, funciona bem, né, o BMCU. Eu imprimi já essas pecinhas aqui de 2 cores, né, para representar. Já imprimi outras pecinhas também. Quero colocar outras coisas para imprimir. Mas o que eu fiz depois que eu terminei a montagem? Verificar se reconheceu ali na impressora, igual eu tinha falado. Imprime uma cor, imprime outra cor e vê se está tudo funcionando. O que já aconteceu? Como o 4, eu tô com um probleminha aqui nessa puxada, que eu acho que ele tá dando uma travadinha aqui, ó. Então, às vezes o 4, às vezes, na hora que ele tava pra, tipo assim, trocar de filamento, às vezes ele dava uma engasgada. E às vezes eu precisava vir aqui, pausar a impressora e resolver manual. Mas o branco tá funcionando certinho, então, na verdade, não é um problema do BMCU. É mais um problema da minha montagem, que eu preciso melhorar isso. De resto, eu acho que valeu a pena, tá? A compra, porque funcionou aqui, eu coloquei, tá dando tudo certinho. Eu vou imprimir mais coisas complexas de cores e tudo mais. Por exemplo, eu tenho essa peça aqui, ó, que é uma das peças que eu vou imprimir. Essa pecinha, ela usa 7 cores, tá? E ali a gente só tem 4, então teria que imprimir 4, por exemplo, até aqui, né? Até essa base aqui. E depois trocar as cores para fazer. Então, tipo, aí vai ter algumas coisas legais que a gente pode tentar fazer, né, para imprimir uma pecinha tão complexa como essa. Isso aqui é tudo impressora 3D, nada pintado, tá? Então isso também é uma experiência legal, que é algo que a gente vai fazer, né, futuramente. Então eu queria trazer esses updates aqui do BMCU, porque eu sei que tem muita gente, né, com essa ansiedade de como tá funcionando. Galera, tá funcionando, tá legal. E aí teve eu leio todos os comentários. Teve uma pessoa, será que corre risco da Mobulab lançar um firmware que pare de funcionar? Pode ser, galera. Mas se a gente não atualizar, a gente não vai ter esse problema, né? Então, mas é uma conta e risco de quem está escolhendo esse método, né? Então, para mim funcionou porque, primeiro, né? Eu sou produtor de conteúdo, então eu trago um conteúdo diferente, né, para todo mundo, e também que é um pouco mais acessível do que você pegar uma impressora com combo. Então, às vezes, se você está querendo começar um negócio de impressora 3D e tudo mais, já quer para uma impressora multicolorida, às vezes você ir com esse esquema aqui, até você juntar uma graninha para evoluir depois para uma MS ou para uma outra, né, impressora ali da Bambu Lab. Então, aí são possibilidades, né, que você pode fazer. Tem alguns problemas desse BMCU porque ele faz o movimento do filamento dentro dele, então ele não gira o rolo, né, de filamento, então ele volta um pouquinho, por isso que quebrou. Então vocês perceberam que deu uma quebrada ali, então eu vou ter que dar uma ajustada nisso. Na hora que ele voltou o filamento, ele quebrou porque ele gerou uma pressão ali, só que ele gerou uma pressão e aí ele entortou. Na hora que ele fez isso, então a força mudou ali de posição
e aí ele fez uma rachadura no meu filamento. Então imagina se estivesse imprimindo algo muito grande e aí o filamento tivesse quebrado, seria um problema. Mas a gente também não tá com um tubo também, né? O tubo ele vai prevenir dele dobrar. Então aquele jeito da gente montou, né, um pouquinho mais em etapas ali, principalmente para trazer o conteúdo para vocês passo a passo. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu quis trazer, né, uma percepção mais minha de como funcionou, de como que tá as coisas, e não muito uma pegada hands-on. Mostrei para vocês o problema ali do imãzinho, falta colocar um imãzinho ali na minha outra. E aí, obviamente, se tiver algum problema de não reconhecer, pode ser um imã, tá? Você viu na hora que eu coloquei ali, ele ficou um pouquinho meio de lado. Às vezes você tem que ir lá e mexer nele, e tem que ficar exatamente no meio, porque vocês lembram na hora que você monta aquela peça, né? Aquela hastezinha de baixo, ela roda. Então se o imã não estiver na posição certinha também, dá errado, tá? Eu não lembro da documentação se tem lado pro imã, se tem que ficar de um lado ou do outro. Isso eu não tenho certeza, tá? Mas eu vou montar o outro. Se der algum problema, eu inverto e vejo se é isso. E eu trago mais updates para vocês sobre o BMCU. Então, galera, não deixe de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E, claro, se você quiser dar aquele apoio pro canal, seja membro. Porque logo, logo, a partir do mês de fevereiro, a gente vai trazer muito mais conteúdos que vão estar antecipados para quem é membro. A gente não tá ainda porque é janeiro, né, galera? Você sabe que é muita coisa acontecendo, você colocando a vida em eixo ali da produção de conteúdo, mas logo mais, em fevereiro, a gente vai ter novidades ali e novidades de projeto também, então continue seguindo e até o próximo vídeo.